Olá, este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Laranja Mecânica, de 1971, de Stanley Kubrick. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Nesse nosso bate-papo vai haver vários spoilers. A gente vai contar do filme, nós vamos dar nossas opiniões sobre o filme. Então, se você ainda não assistiu, o que eles têm de fazer, Francisco? Tem que assistir primeiro e depois voltar aqui no vídeo. Então conta, Francisco, você que sugeriu esse filme, o que você achou? Por que você me sugeriu esse filme? Então, eu sugeri esse filme, porque a gente vem discutindo, muitas questões sobre a tecnologia, o impacto que a tecnologia tem nas nossas vidas, como que a gente vai ter que lidar com novos dilemas advindos da tecnologia. E o Laranja Mecânica é muito louco, porque assim, geralmente a gente opta por uma filmografia mais contemporânea, A gente já falou de Black Mirror, a gente já falou, acho que talvez o mais antigo que a gente já falou foi o quê? Foi Matrix, de 99. É interessante porque o Kubrick, ele já fez uma baita reflexão sobre o problema da técnica, da tecnologia, lá em 71. No meio da Guerra Fria, uma série de coisas acontecendo no mundo, e aí ele coloca essa problemática, do Estado ter o direito de pegar, assim, algumas pessoas para fazer experimentos querendo solucionar uma coisa insolúvel que é o mal. E as pessoas acreditarem nisso e apoiarem ele, no final é tudo uma guerra política. Porque no final o que trata é da reeleição, Aquele diálogo final entre o Alex e o ministro, acho que deixa isso bem claro, O que você achou, Henrique? Você gostou da minha indicação? Então, gostei da sua indicação, achei 10, mas eu queria saber sua opinião, porque eu sei que você é formado em cinema, então uma pessoa formada em cinema provavelmente é obrigada a assistir alguns filmes, e esse parece ser um daqueles. Você teve isso no teu curso de formação, não? Bom, no meu curso nenhum professor falou do Kubrick em momento nenhum, o que é um absurdo, quer dizer, assim, o professor de efeitos especiais comentou rapidamente, mas análise de obra, tipo o que a gente faz aqui, não, isso não teve. Um dos Aham. cineastas mais importantes da história do cinema foi completamente ignorado pelas matérias teóricas. Pois é. Mas nossos alunos, a gente sabia que o Kubrick era fundamental. Porque o Kubrick ele é um cara que tem uma filmografia muito diversa. Antes ele fez 2001, Odisseia no Não, Espaço. isso é louco, uma pessoa que faz cinema não passa por 2001? Pelo É, que dois... vocês passaram? Agora eu fiquei curioso, o que é que rolava lá? a gente falou um pouco de... É que assim, tinha um professor que ele não falava de nada, ele ficava enrolando. Eu acho que você achou que seu curso foi meio fajuto, hein? Porque desse É, jeito. pois é, uma das faculdades mais caras de cinema do Brasil coloca pessoas dessa qualidade para ensinar, Daí, assim, ele passava, assim, os filminhos, mas ele falava meio pela metade, sabe? Passava, sei lá, um documentário sobre a Guerra do Vietnã, passava... É que, às vezes, os professores, eles buscavam algumas, assim, filmografias alternativas, porque eles achavam que nós, alunos, já iríamos naturalmente atrás de determinados diretores. Mas eu acho que a reflexão construída em sala de aula é muito mais complexa do que o aluno que simplesmente vai ver para checklist, assim, sabe? Ah, tem que ver Kubrick. E um outro, ele também gostava mais, assim, uma coisa mais documental, cinema europeu, cinema iraniano, E aí o Kubrick, entre outros cineastas, o Kurosawa, o Tarantino, o Scorsese, o Spielberg, Esses caras, assim, mais conhecidos ficaram para segundo plano, Olha só, porque eu, na minha cabeça, Hitchcock. inocente aqui, eu imaginei esses autores, esses diretores que você acabou de mencionar, seriam os primeiros. Parecem as pessoas mais interessantes, elas que estão nos olhos de toda a população. E aí não, o que eles fazem, isso daí a pessoa já deveria saber, ou nascer sabendo, não sei, ou ter visto já e ter analisado, inclusive, porque vê uma coisa o filme, outra coisa é o que a gente faz aqui, a gente bate um papo. E esse bate-papo faz a gente questionar que valores foram trazidos ali. Que época, o que era importante, que nem você acabou de mencionar lá naquela época, era uma época de Guerra Fria. É outro momento, que não é o momento de agora. A questão do behaviorismo, que aparece lá como estratégia psicológica, era coisa que estava quente na época. So sorry. Estou dizendo assim, genericamente para as escolas. Se elas estão fazendo isso, não sei, não concordo. Eu leigo, não concordo. E você que é não leigo, você concorda? Porque agora Não, você eu já também passou por tudo não. isso. Talvez você falou, não, mas era isso mesmo que tinha que acontecer. Não, uma vez eu comentei com o professor, eu falei, pô, a gente não viu isso, isso e aquilo, tal. Daí ele falou, mas isso aí vocês veem sozinhos, a gente não precisa falar disso aqui. A gente tem que falar do que vocês não vão ver.
que é o tipo de filme que você só vê durante o curso, porque depois ninguém se interessa mais. Filme Mas como assim. estratégia, você acha que funciona isso daí? Que funcionou? Olha, se você quer que seja sincero, para mim isso é preguiça. De Hum, pegar, porque esse filme é uma obra muito complexa. De uhum, pegar uma obra desse porte e levar para a sala de aula. Entendeu? uhum. E analisar, sabe? Porque assim, esses caras que eu citei, eles não são brincadeira. Muita gente falou sobre eles, muita gente escreveu sobre, os filmes são muito importantes. Então, acho que assim, ficar buscando assim, rotas alternativas toda hora, sabe, por que que a gente não pode pegar uma coisa assim mais mainstream, mas fazer uma análise que de fato enriqueça o debate? Quer dizer, é assim, porque estão falando, os alunos naturalmente vão atrás disso. Eu tenho gente que estudou comigo que nunca viu o filme do Godard, que é fundamental para a história do cinema. E falava assim, sem vergonha. Eu nunca vi, e daí? Pô, eu nunca vi filme do Godard. Pô, nunca vi? Não, e daí? Daí falava, não, mas eu já vi Ingmar Bergman. Mas, pô, mas um não complementa o outro. É completamente diferente, Não, né? é tipo assim, cumprir tabela de alguma forma aqui, né? Então, assim, eu acho que era preguiça mesmo, sabe, de lidar com os verdadeiros clássicos. Porque, por exemplo, passar por um Kubrick, para mim, é um clássico do cinema. É que nem você estudar literatura e pular Dostoiévski, não tem como. Pular Dante Alighieri. Não, Dante Alighieri vocês sabem que tem que ler. Não, não vou dar Dante Alighieri. Todo mundo sabe que tem que ler. Eu vou dar outra coisa. É curioso estar falando isso daí, porque eu tenho a sensação que algumas faculdades têm essa tendência, elas querem ir para aquele lugar obscuro, para aquele tipo de coisa que ninguém viu. É daquilo que ela precisa tratar, é aquilo que tem riqueza. E o que está no mainstream é menos, sabe? E constrói essa ideologia com o aluno e com o público em geral, que aquilo é menos. E aquilo não é menos. A nossa sociedade, na verdade, se ela recebe algum jato tecnológico, algum jato informativo, vem do mainstream. E no mainstream tem muita coisa interessante. Tem muita coisa inteligente. Esse filme é muito inteligente. Não, eu acho que o mainstream consagra o que há de mais importante para as pessoas. Porque ele foi consagrado pelo público. Então, acho que por isso que ele deve ser falado. Mas, para você ter uma noção, quando eu entrei no mestrado, em 2018, a primeira coisa que eu ouvi foi: não, é esse cinemão aí que você quer falar, isso aí não existe mais. Isso aí tá datado, sabe? Quer dizer, então as análises de cinema, tipo essa que a gente faz aqui, tá datado? Não existe mais? Ixi, nós estamos ferrados então, porque eu só quero eu só quero falar dos mainstreams ainda nos blockbusters. Eu quero super assim, né? Não, eu também, eu acho que é fundamental, porque, sabe, se isso Uhum. é sucesso de bilheteria e se esses filmes são reeditados, são sempre muito bem vendidos, é sinal que eles ainda não esgotaram de falar o que tem para falar. Só que é muito louco, porque, por exemplo, falam isso do cinema, mas não da literatura, né? Você nunca vai ouvir alguém diminuindo Shakespeare, né? Jamais, né? Muito pelo contrário, né? Você sempre vai, não, Shakespeare, a gente tem que ler, a gente tem que fazer um semestre só para estudar Hamlet, a gente vai ler todas as traduções alternativas e discutir parágrafo. Agora no cinema, eu não sei o que acontece. Tem isso, assim, não, isso aí sabe, Kubrick é o cara que, sabe, ele quer agradar gregos e troianos. Vamos falar do documentário iraniano sobre a avó do diretor. Mas é isso mesmo. Os caras assim, não. Isso quando não chega no cinema contemporâneo, eles começam a pegar filme de amigo. O Filme de filme do amigo amigo deles. deve ser o pior de todos. É, Porque ainda a produção caseira deve ser aquela amarguidão assistir o negócio, né, cara? exatamente. Ou o filme que o próprio professor fez, ele coloca para a turma. Sim. Nossa, uma coisa linda, Henrique. Cada coisa que eu já vi, né? Inclusive, numa dessas, um cara que me deu É, aula é, apareceu nu no filme. E aham. ele passou pra gente isso. Não sei, eu achei que eu tinha ido lá para ter Pô, o uma aula de pior é se cinema, fosse não para ele, ver. ele interpretando o negócio. Agora vamos às partes desse filme, porque eu também pensei o seguinte: eu sou o cara do blockbuster. Então, por exemplo, a gente falou sobre o Matrix. O Matrix é um filme assim que, no meu referencial pessoal, é um super filme, porque ele tem um valor dele muito grande de entretenimento e tem um valor filosófico. Então, para mim, é o melhor dos mundos. O filme, o cinema, para mim, esse aqui é meu ponto de vista bem pessoal, ele tem de ter esse lado entretenimento. É lógico que você pode fazer um filme de arte super assim, ferrenho, com ideias obscuras e que suscita tudo quanto é raio de coisa. Mas ele vai perdendo o valor de entretenimento. Para mim não é tão divertido, não é gostoso. Você vai lá num sábado à noite e você vê aquilo lá, você volta meio torto para casa. Tudo bem, a vida não é feita só de coisas saborosas, mas eu preferencialmente gosto de unir os dois mundos.
Esse filme, para mim, é quase um limiar entre os dois mundos. Ele está indo para o lado da arte do que para o lado do entretenimento, porque é tudo muito estilizado, né? Então o filme começa com o cara lá com os amigos deles, que ele chama de drugs. Inclusive eu descobri que a palavra drugs quer dizer amigos em russo, drugs. Então ele está lá com os amigos dele tomando uma droga que está no leite, que é até uma graça fazer aquilo, e um monte de manequim tudo nu, com os seios para fora, assim, com mulheres, e eles com os pés em cima, assim, dos manequins e tudo mais. Então ele fica nesse lugar que não é bem uma historinha linear, tipo Matrix, cheio de ação e tudo mais. Ele é uma história que vai indo pro artístico. Existe muita coisa estilizada que só suscita ideias. O que você acha dessa questão de entretenimento ou não no cinema? É que assim, depende muito do que você está buscando, né? Que nem, por exemplo, eu também gosto, né? Que nem eu acabei de falar, acho que o importante do mainstream é porque assim, eu acho que ele consegue comunicar para os dois lados. Ele consegue falar com o grande público e ao mesmo tempo suscitar uma reflexão que seja complexa, entendeu? Então agora sim, o problema é que nem a gente falou do semana passada, né? Falou da Ilha do Michael Bay. O entretenimento pesou muito mais a balança. Daí o filme acabou se perdendo. E aquela mensagem, aquele, nem lembro que a gente falou no primeiro momento do filme, tinha toda uma reflexão interessante da empresa, do cara querer viajar, mas tem que ficar fazendo hora extra, aquela promessa, e daí, de repente, o filme vira um filme de ação improvável e tosco. Mas eu acho que o Laranja Mecânica, é claro que ele é um filme assim que, né, principalmente na época, foi um filme muito mais provocador, violento do que entretenimento. Foi um filme muito polêmico, foi um filme proibido em alguns lugares. Uhum. É muito louco, né? Um diretor sair de um filme tão consagrado como 2001 e ir para uma coisa super herege que nem Laranja Mecânica, né? Assim, eu gosto do entretenimento enquanto um fio narrativo, sabe? Que possa conduzir. Entendeu? Porque aí você se envolve também emocionalmente no filme. Não é só aquele distanciamento intelectual. Sabe? E aí eu acho que até potencializa a sua experiência. Sabe? O que você acha? Sabe? Eu acho que fica assim, até mais catártico. As coisas que acontecem parece que elas têm mais impacto. Entendeu? Sim. Não, ouvindo você assim, porque eu acho que assim o mundo não pode ser só verde, ou só amarelo, ou só, só banana, só laranja. Acho que ele tem de realmente ser diversificado. Então é interessante que tenha filme que seja mais artístico ou só artístico e só de entretenimento, aqueles filmes totalmente vazios que só explode, só coisa assim. Então, eu particularmente gostaria talvez que as coisas parassem meio a meio. É onde eu vivo, eu acho, mais intelectualmente, emocionalmente. Eu quero assistir filmes que me tragam entretenimento e que me tragam filosofia, questionamentos, coisas que me movam. Esse filme eu acho que ele está no limiar. Eu acho que ele tem um lado de entretenimento interessante, que até rola. Só que ele está mais do lado da arte. Mas tudo bem, né? Sim. Porque tem várias imagens que evocam, né? Como, por exemplo, o sexo, que nada pode ser mais poderoso que o ser humano do que o sexo e a violência. Então esse filme ele já evoca de cara sexo e violência. Então passa lá numa Inglaterra futura, né, distópica, em que eles usam da ultraviolência. Aí eu queria também sua opinião sobre isso, porque eu assisto essas críticas de internet, né? E aí tem gente que fala assim, não, mas isso daí é um filme de violência. Não é à toa que ele foi tirado de vários lugares do mundo, porque ele suscita a violência e o sexo e estupro e coisas assim. O que você acha? Que ele é um filme de violência? Qual que é a mensagem? Outras, não, eu vi um outro também, um cara, ele me dizia assim, ah, não, mas isso daqui é um filme de livre-arbítrio. Aí eu fiquei falando, livre-arbítrio, tudo bem, daí escutei lá o ponto de vista dele. Daí eu fiquei procurando para mim mesmo do que era esse filme. E aí, antes de eu falar o que eu acho, o que você acha? Do que é esse filme de verdade? Eu acho que assim, com relação a um filme de violência, eu acho que não, porque é um filme que ele não se perde na violência. É um filme que usa da violência para discutir a violência e para passar a sua mensagem. Para mim, eu acho que o Laranja Mecânica, ele é um filme que fala sobre a nossa tentativa de tentar resolver coisas insolúveis. A humanidade, a sociedade, a gente viu isso no Sapiens, e a natureza, o ser humano e a natureza vivem num constante choque. Porque a natureza, ela é incontrolável, ela é impiedosa, ela é entrópica, todos nós vamos morrer por causa dela. Então a gente usa da racionalidade para tentar conter a natureza, controlar a natureza. E aí chega um momento que tem coisas que a gente não consegue frear, né? Como a gente
chegou a discutir, né, sobre os Sapiens, sobre a morte, como que a gente frearia a morte, como que a gente frearia as doenças, e a maldade é uma das questões. Pessoas que são más, pessoas que se deleitam tem uma psicopatia, se deleita com a dor, com o sofrimento, com a tortura, como o Alex. Porque o Alex não tem motivo para ser mal, ele simplesmente é mal. Ele tem uma casa boa, com os pais, ele é jovem, ele é sedutor, ele é um cara com amigos. Não tem porquê. A maldade dele é só para ele se divertir. Né? Não é que assim ele tem um distúrbio que não. Ele simplesmente é mal. E o sistema prisional não resolve isso. A religião de séculos não resolve isso. E vem a ciência e também não resolve. Eu acho que trata dessa encruzilhada eterna de resolver o insolúvel. E no final, tem pessoas que sabem disso e aproveitam disso para se eleger. Fala, não, eu vou trazer a solução. Eu vou, né, reduzir as estatísticas criminalistas. Mas é um discurso cínico. É só para ele se eleger. É uma questão de poder. Então, o que a gente não pode resolver, a gente tenta resolver. E o que a gente poderia resolver na política, a gente não tenta resolver, porque a gente acredita nessa retórica cínica. É o que eu acho. O que você achou do filme? Achei curioso você dizer isso, porque eu me perdi um pouco nesse filme, porque eu não sei exatamente, ele está falando de violência, tá? Tem uns pontos de violência importantes. Você falou, ele se valeu da violência para contar algumas outras histórias. De um problema crônico que já existe na sociedade desde sempre, continua existindo. O sistema penitenciário não existe, o padre lá, que é a cultura milenar religiosa, não soluciona, o sistema carcerário não funciona, aí vem um político. E aí que também é um danado, oportunista no meio da história, ele se vale de alguma coisa para se mostrar. Então, sabe o que me incomoda um pouco? Essa necessidade de denúncia constante. Acho que a gente já falou disso em algumas outras vezes, que a academia tem a função de denunciar, né? Ou que alguns autores, algumas pessoas têm a função de denunciar. É o problema da poluição, é o problema do cachorro, é o problema do sabão, sabe? Denúncia, 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 denúncia. Então, esse filme, ele denuncia essas coisas, né? Mas, e aí? Qual que é a solução, então? E aí todo mundo cruza os braços, volta para casa e vive tudo isso, porque ninguém escapa disso, e amargando, porque agora estou consciente do processo. Então, não sei, isso daí que eu acho que é um pouco do entretenimento que não acontece, porque não resolve, só denuncia. Por outro lado, eu fiquei imaginando também o que acontece nos nossos dias de hoje, porque nos nossos dias de hoje, o que a gente tem como correção para o que desvia do que é normal na sociedade? Então, por exemplo, para o bandido, para o estuprador, para os crimes todos, em geral, o que acontece? A pessoa é removida da sociedade e é colocado dentro de uma penitenciária. Dentro da penitenciária, vamos falar do mundo e do Brasil. Alguns países muito desenvolvidos, supostamente, a pessoa passa por algum processo de trabalho, de reeducação, readaptação, mas, no geral, me dá a sensação que não readapta nada. A pessoa fica 30 anos lá dentro, 20 anos lá dentro, e depois ela simplesmente é liberada na rua. E no Brasil parece um castigo, um super castigo. A pessoa é colocada numa cela com mais 50 pessoas, amarga lá 20, 30, 40 anos, depois ela é liberada na sociedade que ninguém quer ela de volta e ela não tem nada melhorado. E aí vamos lá, se eu fosse um político e eu tivesse talvez esse lugar bom dentro de mim, o que eu faria? O que você faria? Tem alguma coisa para ser feita? A única coisa que tem para ser feita é eu ser um oportunista que eu vou tentar ganhar voto, ganhar notoriedade por fazer. Porque aquele político, ele se valeu de uma tecnologia, supostamente da época, que seria do behaviorismo, desse sistema de condicionamento, recondicionar a pessoa, e quando ele tenta fazer isso, ele se dá muito mal, porque dá tudo errado, e ele tem que colocar a pessoa de volta naquele lugar de violência. Mas o que você acha? Tem uma solução para isso? Hoje, se você fosse político, o que você faria? Você tentaria implementar alguma coisa ligada à tecnologia? Então, eu acho que é muito complicado, né? Porque, assim, esse tipo de experimento que eles fazem é uma coisa inumana. Eles pegaram o Alex e falaram assim, ó, a gente vai fazer o que a gente quiser com você. Porque você é um criminoso, você está contribuindo para a nossa pesquisa, mas no final das contas, os direitos humanos desaparecem. Tanto que o filme faz um paralelo, né, entre os cientistas e os nazistas que aparecem sendo projetados, né, durante a sessão de tortura, né, que ele tem que ficar assistindo e o corpo dele é condicionado a se sentir mal diante da violência. É complicado, porque assim, tem coisas que a gente pode pensar, tá, como solucionar, mas
Qual é a linha ética que a gente vai cruzar para solucionar? Quer dizer que nem falar assim, ai, superpopulação é um problema. Tá, mas o que a gente vai fazer? A gente vai castrar as pessoas? Não dá. É um problema ético, de um direito humano. A gente não pode decidir, o Não, Estado dá decidir ou não quem. dá, mais ou menos, né? Porque tem países como a China que simplesmente cria políticas de não É, pode ter filho. A segunda, se nasce menina, pega, joga no poço. A ética é muito também flexível, ela vai para qualquer lado, né? Que nem você também, agora em questão de ética, é ético pegar uma pessoa, falar, tá me estorvando na sociedade, enfia ela numa cela com 60 pessoas e mantém, o Estado mantém ela lá por amargando 30, 40, 50 anos? É humano isso daí? não. Mas é uma solução, porque se não for isso, ele vai estar lá na tua casa estuprando sua mãe. O que você acha? O que é melhor, tirar ele dali ou não? Você vê, é uma situação de bico. Eu acho que o Kubrick ele também denuncia um certo mal-estar na democracia. Porque no final das contas eles vão fazer o que for ser feito para se eleger. Por isso que eu acho que as cadeias estão um caco. Porque o cara vai falar, pô, peraí, eu vou votar num cara para ele construir mais cadeia e dar mais mordomia para esses vagabundos que ficam lá sem trabalhar enquanto eu trabalho? Não, que isso? Não, não pode gastar dinheiro com esses caras. Por mim, trancava todo mundo, jogava a chave fora, que se dane. Por mim, né, eu já vi cara falando, coloca os caras num avião sem gasolina e manda decolar. Entendeu? E é isso Não, mas aí. isso daí é pena de morte, né? Isso daí existe. O que você está falando também não é. Você vê como a ética ela é muito moldável, você torta ela de acordo com o discurso. Você quer também a sua formação é totalmente em cima do discurso, da formação do discurso. Então você cria uma retórica, um discurso bem bonitinho, por que que é e por que que não é, e você enfia todo mundo numa cadeira, se coloca a pessoa na cadeira elétrica, aperta o botão e pronto, mata a pessoa. E a família do outro que passou pelo sofrimento fica lá fora torcendo. É, que bom, morreu torrado. Que gostoso, morreu torrado. Você vê que ética é essa? Eu acho que aí acho que a gente acabou chegando, né, naquele grande autor Maquiavel. Que o Maquiavel vira e fala: olha, não tem idealismo nenhum na política, tal, não tem. O que importa é se manter no poder. Ele também pensava isso porque na época dele a Itália estava com muitas guerras civis, ela não estava unificada ainda. Então, para ele, um chefe, um líder poderoso podia, né, que se manter no poder durante anos, poderia gerar uma estabilidade pro povo italiano. Então também era, né, não era só o poder pelo poder, tinha uma questão também da estabilidade política. Mas pensando nos dias de hoje, é um maquiavelismo tipo assim, cara, eu vou criar uma solução aqui, rápida, daí você vai votar em mim. Sabe assim, pega um problema como a educação, por exemplo, entende? Daí você fala, ah, já sei, eu vou criar uma nova bolsa de estudos e tal. No final não muda nada, a educação vai continuar ruim como sempre foi. A educação da grande massa num país como o nosso, tão né, de uma população tão grande, com tanta desigualdade social. Daí você faz um negocinho aqui, outro ali, tá, e aí não muda nada e ser eleito, assim, sabe? Então, acho que no final dos contos, eu acho que assim, as pessoas elas usam dessas coisas insolúveis, que é bom que sejam insolúveis, porque se ele solucionar, ninguém mais vai lembrar dele na próxima eleição. Então é bom o problema sempre existir, porque ele sempre vai estar fazendo alguma coisinha para E solucionar. ele é uma pessoa maldosa também de carteirinha, é isso? Não, Ele, maldoso não, mas ele é esperto. mas é uma certa maldade, porque se ele não quer solucionar nada, ele só quer fazer uma enrolação ali e conseguir votos e ganhar notoriedade, é uma certa maldade. Porque eu fico também pensando um pouco do outro lado. Ver uma pessoa com boa vontade, que queira realmente ajudar e solucionar e falar, puxa vida, uma pessoa causando danos dentro da sociedade, como que eu resolvo isso? E hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, vamos tentar alguma coisa, vamos tentar terapia no cara, vamos tentar fazer esse recondicionamento, vamos, sei lá, alguma coisa, além de prender a pessoa, 70 pessoas numa cela. Será que não tem coisa melhor que isso? E aí a pessoa tenta. Qual é a probabilidade também dele dar certo? Porque parece que também tem um time enorme de pessoas torcendo contra. Você vai tentar fazer alguma coisa, todo mundo não, 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 não. Pronto para chutar, pronto para criticar, pronto para tudo. Na questão da educação também, quanta gente não tem? Porque quem é da educação geralmente já foi professor, já enfrentou sala de aula, já fez muita coisa.
Tem muita gente que quer mudar e mudar para melhor. O problema é quando a pessoa tenta fazer alguma coisa, isso também eu imagino com o político, mesmo os grandes que estão lá, eles estão querendo fazer alguma mudança. Só que aí também é difícil, ele não consegue se mover. Esse lugar de falar, não, é todo mundo ruim, todo mundo interesseiro, todo mundo oportunista, vamos denunciar. É um mundo de denúncia. E aí também não vai para lugar nenhum. Será que a sociedade não está indo para frente? Tem uma menção do Harari no livro que ele fala assim, olha, a gente fala de agressividade hoje, mas na Idade Média a agressividade era muito pior. A pessoa vivia num feudo dela, tudo mais, ele saía daqui para lá, ele tinha que ir assim, né? Porque o medo que vinha a pessoa do outro feudo, que vinha não sei quem, que vinha e te dava com a clave na cabeça. Por causa de um saco de arroz, a pessoa te dava te matava ali no pau. Então a gente, progressivamente, a gente está vivendo num lugar de menos agressividade. Será que dá para falar isso? Eu estou falando, mas já estou até reticente. Será que a gente vive num lugar de menos agressividade? Eu acho que muda o esquema da agressividade, porque assim, eu acho que hoje formas de sofrimento que existem hoje, acho que não existiam na Idade Média. Não existia lotação de cadeia na Idade Média. Hoje, provavelmente, tem mais escravos do que tinha na antiguidade, né? Será? Que Olha, eles fazer algumas afirmações assim é meio perigoso, é bem porque perigoso. a sociedade vem de um sistema escravocrata avalizado pelo sistema. Hoje, pelo menos, a escravidão ela é escamoteada. Ó, que bom. E ela dá Embora alguma seja maior. liberdade para o escravo, porque o escravo, na verdade, era amarrado no pau. É. O escravo era amarrado no pau, com bola de ferro na perna. Hoje é tipo, ó, você Não, vai ficar nesse quartinho trabalhando 16 horas, te dou um prato de comida, você não morre. não, você vai Las Casas Bahia, compra teu guarda-comida em 48 vezes. Não, não, mas eu tô falando o estrangeiro ilegal, boliviano, que vai ficar costurando calça, Ah, você né? está falando desse tipo de escravo, porque né, eu acho que inclusive existem camadas de escravidão, né? Existe essa daí bem braba, que amarra ainda com corda, assim, a pessoa. Né? Prostituição infantil e essas coisas assim, que são é bem brabo o negócio, né? É. Ou a Mas, China, né, que tem leis, que não tem lei trabalhista praticamente, né? E escraviza, né, praticamente a população para produzir coisa para o mundo inteiro e crescer economicamente, né? então, aí volta a nossa questão de ética, que o filme traz isso, né? O que era ético. E o pessoal que luta contra. Esse filme faz a gente pensar em muita coisa, porque você vê o cara lá que foi violentado, que teve a esposa lá que se matou, etc e tal. Depois, quando volta lá, o Alex volta e acontece toda aquela cena, você vê ele também quer capitalizar sobre a situação. Ele também chama os amigos dele e ele, na verdade, não quer nem bater no Alex, porque ele sabe que o Alex é peixe pequeno, ele quer bater lá em cima, ele quer derrubar o político. Você vê que o Alex mesmo, que é o agressor direto, não é tão assim importante. Importante é bater lá no político. E aí ele faz, tanto é que o político vai lá e se move em prol de não, peraí, vamos desfazer, desprograma o cara, porque tinha programado para ele ser condicionalmente bonzinho. E virou uma coisa assim meio robotizada, hipnotizada. Aí o filme, acho que acaba denunciando isso também, que ele foi desprogramado. Quando vem aquela enfermeira e mostra aquelas imagens para ele, o que você faria? Ah, eu quebraria tudo. O que você faria? Eu faria aquilo. Mas é tudo voltado para agressividade. Então, quer dizer, depois que ele foi descondicionado no final, o grande sonho dele é uma grande orgia. Né? Acaba o filme numa grande orgia. Então, Ele ele é sendo voltou a ser aplaudido instintivo. enquanto ele, né, tá transando lá com a mulher, né? E ela tá tentando se desvencilhar dele, ele puxa ela de volta, né? É meio que um estupro, assim, uma coisa. Não, e aí, olha bem, então, tudo bem, vocês querem voltar ao instinto animal e deixar essa pessoa ser o que ela é, então toma ela de volta. Daí ele tá lá, ele volta a ser a pessoa agressiva que ele é, instintiva que ele é. E ganha um cargo no governo, né? Que o cara fala, né? A gente vai te dar um cargo com o salário que você julgar adequado. Não, e o cara tá lá com todos os holofotes, com todas as câmeras, porque ele se promoveu. Então, no ir e vir do processo, ele ganhou notoriedade no final das contas. Então, Sim. é curioso o que acontece na sociedade, porque eu tenho a sensação que é um processo meio sanfona. Uma pessoa quer uma coisa, ele quer ser bom, tenta implementar, dá errado, o outro joga contra.
Aí quando ele joga contra, você aproveita aquilo lá e sobe de novo. E mostra, não, eu sou bonzinho, eu desprogramei ele é meu amigo. Então você vê que doideira? É uma... Mas a sociedade em si, ela ganha movimentos. Eu quero acreditar nisso, talvez, que a gente seja menos brutal do que na época das cavernas. Então, mas eu acho que foi uma coisa que a gente já conversou aqui, não é? Sobre essa coisa da democracia de um faz, o outro desfaz. Um faz, o outro desfaz. Um faz, um refaz. Um faz, o outro desfaz. Um refaz. Um volta por aqui. Né, sabe? Esse Uhum. negócio de esse vai e volta de medidas, entendeu? Que não acaba nunca. Claro que a democracia é o melhor sistema porque a gente tem algumas formas de liberdade dentro dela, pelo menos. Tipo, escolher nossos políticos. Mas eu acho que também fica esse efeito sanfona que, ao mesmo tempo, sabe, não faz a gente se mexer tanto quanto a gente deveria se mexer. Não, mas a gente não se mexe muito, fica nesse faz e desfaz, mas um milímetrozinho a gente anda, porque senão vai vir uma tirania, né? Uma tirania que consegue paz, que nem você falou lá do Maquiavel. E me faz pensar sobre isso. É interessante, talvez, um sistema super totalitário que chega, demonstra poder e consegue uma estabilidade na base da porrada. Se alguém faz algum delito, alguma coisa, você já mata e põe ele de ponta cabeça na frente do castelo, que é para mostrar. Ó, não, não, sei lá, o que você acha? Vamos para o totalitarismo, para a putaria completa, ou vamos para a democracia e ganhando espaço por milímetro? É melhor ganhar espaço por milímetro, né? Porque né, a gente nunca sabe quem é o louco que vai entrar, né? Eu não sei, eu estou pensando nisso agora, porque eu nunca fui defensor de nenhum nada. Talvez eu não tenha dado a profundidade, o tempo de maturidade de pensar nessas coisas. Mas agora pensando assim, entre a anarquia completa e uma tirania completa, e nesse sistema da democracia, que é esse faz e desfaz infinito, e a pessoa tentando subir a qualquer custo, porque não tem jeito, o ser humano continua sempre querendo ganhar algum dividendo na história. O político lá, ele tentou ganhar o dividendo dele pondo o experimento em ação, como ele tentou ganhar o dividendo dele sendo amigo do Alex. O político está sempre se readaptando para ganhar o dividendo dele. O Alex, no final das contas, era só um peãozinho, né? É um peãozinho, mas me ajuda a pensar também agora os últimos pensamentos de hoje, que é um problema que tem me afetado nos últimos tempos. Eu moro aqui num bairro classe média, média boa, e aqui atualmente tem muito mendigo de rua. E aí eu fico imaginando como a gente brasileiro, a gente é assombrado o tempo todo. Então, eu fui no dentista essa semana também, peguei o metrô, uma senhora pedindo, falando assim: ai, se você tiver um resto de marmitex para me dar, se você tiver 10 centavos para me dar, eu agradeço, que Deus te abençoe, etc e tal. E aí, tudo bem, eu fui, voltei, eu recebi um negócio desse na ida para o dentista e na volta eu recebi um outro. Aí fui no mercado aqui, daí você no mercado tem uma pessoa te pedindo, vendendo pano de qualquer pano lá. Aí, se você não quiser também comprar o pano, se você pode dar alguma coisa. E você é interpelado na entrada e na saída. Aí outro dia eu fui tomar um sorvete, também estava lá tomando meu sorvete, quietinho numa mesa externa do restaurante. Veio um grupo de meninos assim, falar, me dá um sorvete. Ele quer qualquer coisa. Se você tivesse um Guaraná, ele queria o Guaraná. Se você tem um sorvete, ele quer o sorvete. Então eu vejo que o brasileiro, pelo menos aqui nesse centro urbano onde eu estou, ele é interpelado o tempo todo. É uma espécie de assombração. Ele é assombrado o tempo todo. Você não pode estar com a mente livre e ficar pensando no vídeo que você vai fazer, ou no estudo que você está fazendo, ou mesmo na fruição do teu momento. Você tem que ser acordado, chamado para isso. Porque eu acho que isso não acontece, por exemplo, se você estivesse na Suécia ou na Finlândia, e você poderia sentar no restaurante e você não seria interpelado 20 vezes por dia. Aqui você é interpelado 20 vezes por dia. É uma espécie de assombração. Eu gostaria que você falasse alguma coisa dessa tipo de assombração que a gente vive. E se a Então, gente merece ela, porque na verdade talvez a gente mereça, porque a gente vive em sociedade. Por que que eu vou poder comer gostoso o meu sorvete enquanto o outro está padecendo ali? Ele tem que vir me atormentar mesmo, eu mereço isso. eu acho que as contradições sociais elas acabam indo, né, saindo à luz dessa forma, né?
Acho que a forma que ela encontra de virar luz. Tipo, a gente tem todo um sistema que anda, mas caminha a passos de formiga, mas ao mesmo tempo é um sistema que conserva o poder, porque o poder está sempre mudando para continuar como está, e as pessoas que sofrem isso falam: ah, é? Então agora também você não vai tomar seu sorvete. A não ser que você vá em algum lugar muito elitizado, que tenha muitos seguranças que barrem essas pessoas, que são pagos para não deixar essas pessoas entrarem, né, para conter. Mas se você é um reles mortal, está tomando seu sorvetinho na rua, então eu vou falar com você. Então, ó, o prejudicado sou eu. O que você Ele está pode fazer para me ajudar? sofrendo, eu preciso estar consciente do problema dele e eu preciso ser alertado o tempo todo disso. Eu mereço isso. Você merece isso. Todos os brasileiros merecem isso. Isso, um modo É um modo de acorda, Brasil. Eu estou sofrendo aqui, você não está me vendo. Então você vai me ver agora. Eu vou te fazer, vou te mostrar agora. Isso. Tipo, E o puxando tua por... bolsa, te pedindo dinheiro, te contando histórias cabeludas, por favor, me dê. Porque eu vi o efeito que teve da fala da mulher. Se você pedir só o dinheiro é uma coisa. Quando ela falou, se você tiver, mesmo que seja um pouquinho do resto do seu marmitex e der para mim, ela mobilizou muita gente no vagão do metrô onde eu estava, do metrô onde eu estava. Porque as pessoas se sensibilizam. Olha que situação. A pessoa tá pior que meu cachorro. Meu cachorro não está pedindo resto de marmitex. Então, brasileiros merecemos ser assombrados o tempo todo. Quem deveria de fato ser assombrado não é, né? Porque só é de 4 em 4 anos, vai lá para comer um pastelzinho, né? Tem que fazer muito pelo. Isso aí, eu vou fazer, você vai ver. Daqui 4 anos estou de volta aqui, para pedir seu voto de novo, né? Você achou Beleza. o filme excessivamente pessimista? Eu achei que, no final das contas, eu não sei o que esse filme me falou. Não sei se é pessimista. É pessimista? Não, pessimista foi o que eu relatei agora. Ser assombrado o tempo todo e merecer ser assombrado. Isso é um pessimismo danado. Agora, o filme, do que ele falou, da agressividade, eu já sei. Que mais que ele falou? Do Do mal, sexo, da da violência, da sacanagem? tentativa, do sistema carcerário, do político fanfarrão oportunista que sobe com a desgraça, com a alegria do outro, eu também já sei. O que esse filme me mostrou de verdade? Eu não sei. O que, é que ele te mostrou? Você achou que ele. Nossa, eu tive aqui uma epifania. Você teve alguma epifania? Eu acho que o jeito que o modo como ele mostrou as coisas, eu achei muito interessante, sabe? Esse cara que era um delinquentezinho, mas ele é um cara que exerce um tipo de maldade que sempre existiu, que é um problema ao mesmo tempo social, mas é humano, né? Tanto tem a figura do padre lá no filme e tal. Daí, de repente, ele vira um puta joguete político, né? Né, parecia no começo que era um drama ali da vida do cara, que é um psicopata, mas né, que samba na cara de todo mundo e tal, e de repente o cara vira uma peça assim fundamental na política da oposição tentar matar ele para culpar o partido que está no poder. E é interessante porque nenhuma bandeira é levantada de fato, né? Não fala se é conservador, se é progressista, não interessa, porque o que é importante é o jogo de poder mesmo, né? Que esse cara virou, né? Então, mas que nem a gente falou do filme da semana passada, A Ilha. E a gente falou que o filme ele pecou, porque ele colocou muitas coisas interessantes no começo, filosóficas, e depois virou um monte de ação. Esse filme também, no meu sentir agora, raciocinando um pouco mais sobre o filme, parece que ele pecou também. Ele colocou um drama da delinquência, do problema social, e de repente ele colocou o problema num cenário político. Problema A, problema B. Sabe uma redação mal escrita? Você começa falando de uma coisa e acaba falando de outra. E depois você fala, mas peraí, do que você está falando mesmo? Supostamente uma coisa deve começar a falar de uma coisa e falar e acabar falando a mesma coisa. E esses filmes, eu não sei se a gente está analisando também de um ponto de vista muito crítico, assim, de querer criticar por criticar. Eu tenho a sensação que não, mas a sensação que eu tenho é que eu não sei exatamente. Ele está querendo falar de uma coisa ou da outra? Ou se não das duas, mas onde que está um eixo que me faz perspassar? Ou será que eu não estou entendendo? Tá que nem aquela minha história do Matrix. Será que eu não estou entendendo? Será que eu não estou entendendo esse filme? Ele está muito mais.
Porque eu vejo também esse pessoal que põe na internet os vídeos dele, que é uma apologia, Laranja Mecânica é uma coisa de doido, é lindo demais, e filme é o máximo, é o filme que eu mais gostei. Eu não sei, se eu tivesse que fazer esse bate-papo que a gente tá fazendo com o cara lá e sacudir bem mesmo ele, o que é que ele traz? Sabe aquele negócio quando você vira a manivela, você vira, sai um negócio. O que sai? Que ele gostou tanto? O que é tão assim? É um dos meus filmes favoritos. Porque assim, eu gostei muito do modo que ele também constrói aquele mundo, né? O modo como as coisas acontecem também. Para além desse debate que eu acho interessante, sabe? O modo como, por exemplo, as figuras do governo se portam, parece que elas são meio programados, meio robotizados, né? Você não teve essa impressão? Tipo, a enfermeira, quando encontra com ele no final, né? Que ela sabe que fizeram operações no cérebro dele. Os caras da cadeia são meio duros, a roupa deles, a pornografia, sabe? Eu gosto disso, assim, sabe? A questão da música, Henrique. Você que é músico, você tem que falar sobre isso, Henrique. A música do Beethoven, que aparece, reaparece várias vezes, vários trechos, né, diferentes do Beethoven, sabe, aparece no filme acompanhando essa jornada do Alex, assim, sabe, eu acho que esteticamente o filme, ele me pegou muito também, sabe? Não, porque você é uma pessoa textual, né? Narrativas. Então, tudo bem, esse filme ele constrói um texto novo, é um texto diferente. É muito diferente do texto da semana passada, da Ilha, por exemplo. Muito diferente. É outro texto. E é um texto muito mais esquemático. Não está naquela historinha linear. Ele está numa historinha tudo que evoca. Então, tudo bem, mas eu quero um texto mais coeso. Eu não achei esse texto muito coeso. Se eu fosse o professor da redação, eu ia ler assim a redação, me dá a redação. Começou falando uma coisa, falar de outra, passou para outra, e eu não sei do que você falou direito. 5,5. Mas você achou que ele voltar e passar agora como vítima, pelas pessoas que foram vítimas dele, o que você achou disso? Os policiais, os mendigos batem nele, os pais expulsam ele, o cara que ele estuprou a mulher que tenta matar ele. Então, eu acho que foi mais uma denúncia. Foi denunciando que a pessoa que é bom no dia, no outro dia ele vira o demônio. Mesmo os amigos dele, que já eram pessoas más, viraram policiais e continuam pessoas más. Você sabe que um dos meus problemas quando eu fazia redação, ou que talvez se eu fizer redação até hoje, talvez eu tenha esse problema, mas eu devo estar mais consciente, porque eu estou falando exatamente disso. Eu tenho muita ideia. Ideia A, ideia B, ideia C, ideia D, G, F, H. E eu tenho muita ideia e depois eu não consigo amarrar numa fala única. Então eu acabei tirando muita nota baixa em redação por conta disso. Muita ideia, mas do que você falou aqui? E eu acho que esse negócio, quando ele voltou também lá, ele apresentou mais uma denúncia de que a pessoa que era má no outro dia mudou de roupagem, mas ela continua má. Era mal o sistema carcerário, as pessoas são rígidas e meio más, dissimuladas, meio torpe. A enfermeira que se põe naquele papel de boazinha também, ela, o que você acha dessa imagem? Então é denúncia, 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 e de coisa A, de coisa B, de coisa C, de coisa D, de coisa E, de coisa F. É um texto novo, feito de uma forma nova? É. Narrativa diferente? É. Então ganha nota, porque também eu faria isso, sabe? Competências. Qual é a competência A? Para essa competência ganhou um 7. E para essa competência? Para essa competência acho que eu dou um 3. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Como vocês puderam ver, a gente teve vários posicionamentos antagônicos aqui, eu e o Francisco. O que você achou, Francisco? Não, eu gostei muito, né? É assim que é legal, né? Porque discutir com quem concorda com você toda hora é um saco, né? É bom assim, né? Então, e também, como é um filme multitemático, nossas conversas são sempre multitemáticas, né? Deixe seu comentário também, o que você achou do filme, qual foi seu tema favorito, se você achou que o filme se perdeu, ou se você achou que o filme manteve sua coesão, né? Que também é muito importante para a gente saber, para você contribuir com o nosso debate. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.